Oi, gente, bem-vindos de volta. Agora a gente vai falar sobre as protozoonoses. Se vocês ainda não viram a parte 1 desse vídeo, que eu falo das características gerais dos protozoários, voltem lá e assistam esse vídeo antes de ver isso aqui. Como eu disse, a gente vai estudar as protozoonoses. O que é isso? São doenças causadas por protozoários. Então, sempre que a gente vai estudar doença na biologia, tem alguns termos que a gente tem que entender, né? Porque a gente vai usar o tempo todo e eu preciso muito que vocês entendam antes da gente seguir com a aula. O primeiro termo é agente etiológico. O que significa isso? É o agente que vai causar a doença. No nosso caso aqui, sempre vai ser um protozoário. O segundo termo é o vetor. O vetor ele não causa doença. Muitas vezes a gente confunde isso. Tá? Pode ser um mosquito, um barbeiro, mas ele não vai causar em si a doença, mas ele vai ser um veículo para essa doença. E ele pode ser um vetor mecânico, que aí são coisas como a água, alimentos contaminados, ou um vetor biológico, que podem ser diversos outros animais. Profilaxia. Profilaxia significam medidas que a gente pode tomar para prevenir aquela doença ou controlar aquela doença. Então, a gente vai falar muito disso também. E hospedeiro. Hospedeiro é aquele indivíduo que o agente etiológico vai precisar parasitar, tá? Para conseguir completar o seu ciclo de vida. E pode ser tanto um hospedeiro intermediário ou um hospedeiro definitivo. O hospedeiro intermediário, o agente etiológico até consegue viver nele por um tempo, mas ele não consegue passar por um ciclo de vida completo. Ele não consegue fazer reprodução sexuada, só reprodução assexuada. E no hospedeiro definitivo, o agente etiológico consegue completar seu ciclo de vida fazendo a reprodução sexuada. E aqui a gente vai começar a relembrar aqueles filmes que eu já falei com vocês, para a gente entender quais são as principais doenças desse filme. Lembrando que não são todos os protozoários que causam doenças, mas alguns causam sim, e a gente vai ter que estudar essas doenças, tá? O primeiro são os sarcodíneos, né? Que é daquele fio sarcodina, que eu falei com vocês. Olha só, que eles têm pseudópodes. E aqui, eu trouxe uma coisa muito importante, que costuma cair em prova também, que é a forma de alimentação desses protozoários, dessas amebas, tá? Aqui a gente vai ter um protozoário normal, uma ameba, com núcleo, e aqui uma partícula de alimento. E o que ele faz é fagocitose. Então, guardem essa palavra, fagocitose, que é englobar uma partícula de alimento. Olha só, esse movimento que ele faz com os pseudópodes, ele faz com que essa partícula de alimento entre para dentro dele, ó. Ele englobou essa partícula. E eu trouxe um videozinho bem interessante para vocês entenderem na prática como que é. Aqui, ó, um protozoário do filo sarcodina. Reparem bem os pseudópodes, também é dessa forma que ele se movimenta, mas aqui ele vai estar fazendo fagocitose, ó. Aqui, fagocitar esse ciliado aqui, ó. Aí, ele já quase conseguiu, né? Agora vocês viram como que o protozoário faz para fagocitar outro. Pode ser uma partícula de alimento ou até mesmo outro protozoário, como a gente viu. E o próximo passo é a digestão dessa partícula de alimento ou desse outro protozoário. E acontece aqui nesse vácuo alimentar, que é chamado de fagossoma. Então, aqui ele vai ser digerido.
Agora vamos estudar as principais doenças, né, desse filo. A que é mais conhecida é a amebíase, tá? Ela é causada pela entamoeba histolítica, ou seja, o agente etiológico dessa doença é quem? A entamoeba histolítica. Reparem sempre a grafia dos nomes científicos, tá bom? A primeira letra vai ser sempre, da primeira palavra, vai vir sempre em maiúsculo, e a segunda vai vir sempre em minúsculo, e tudo tem que estar em itálico ou grafado, tá? E vamos entender como que é o ciclo dessa doença. Tudo vai começar com uma pessoa comendo alimentos contaminados ou água contaminada. Contaminada do quê? Por cistos dessa ameba. Daqui a pouco a gente entende o que são esses cistos, tá? E aí, ao ingerir, né, esses cistos, eles vão ser liberados aqui no intestino. Então, amebas vão se encontrar aqui no nosso intestino. Elas vão se reproduzir, tá? Enquanto isso, elas vão danificar vários vasos sanguíneos aqui no nosso intestino. E aí, depois, elas vão produzir vários cistos. O que são cistos? São formas mais resistentes dessa ameba. E a ameba em si, ela não vai conseguir viver fora do intestino, mas o cisto dela consegue sobreviver por algum tempo. Então, a gente vai eliminar esses cistos juntos com as nossas fezes, tá? Então, quando não tem um tratamento de esgoto adequado, um saneamento básico adequado, essas fezes com esses cistos, eles contaminam a água. E aí, ao tomar essa água, a gente se contamina ou a gente contamina outra pessoa novamente. Os alimentos contaminados, porque a gente rega, né, esses alimentos usando a água. Então, é isso. Já que vocês, né, viram que o ciclo de vida delas é no intestino, é comum a gente pensar, né, eu acho que é um raciocínio lógico, assim, a gente pensar que um dos principais sintomas é diarreia. E o que eu disse? Que elas rompem vários vasos sanguíneos aqui, nesse intestino. Então, a diarreia com sangue. E essa é uma característica muito importante dessa doença. Diarreia com sangue. Já que vocês já sabem, né, o ciclo de vida, o que vocês me diriam que é uma boa profilaxia? Bom, como os cistos, né, contaminam a água, uma boa profilaxia é tratar o doente, porque aí ele para de eliminar esses cistos, tá? Mas outra muito importante é o saneamento básico, porque aí a gente não vai consumir ou beber águas contaminadas por fezes, né, por cistos presentes na fezes. Também outra coisa importante é ferver ou filtrar a água e lavar bem os alimentos antes de consumir, assim como lavar as mãos. E agora eu vou conversar com vocês sobre os ciliados, que são daquele filo cilióforo, tá? O que a gente percebe de mais importante aqui? É que ele é todo revestido por cílios, tá? E que estruturas importantes que a gente consegue enxergar aqui, o micronúcleo e o macronúcleo. Uma coisa muito importante que eu quero que vocês aprendam é essa estrutura aqui, que é chamada de vacúolo contrátil. Quero que vocês imaginem a seguinte situação. Vocês já ouviram falar de osmose, certo? Então, imagina que esse protozoário aqui, ele se encontra, o paramécio, tá? Isso é verdade. Ele é de vida livre e ele vive na água, tá? Então, imagina que ele tá lá em um lago e esse lago, ele possui uma concentração elevada de soluto, tá? Imagina qualquer soluto, algum tipo de sal, alguma coisa assim. E o protozoário, ele tem menos quantidade desse soluto, tá? Então, o que vocês imaginam que vai acontecer por osmose? A água desse protozoário vai sair e vai ir para o ambiente, porque o protozoário é hipotônico e o ambiente é hipertônico. E o contrário também aconteceria. Imagina que aqui esse lago dele, ele tá com uma baixa concentração de soluto, ou seja, ele é hipotônico, e o nosso protozoário tem uma alta concentração de soluto, ou seja, ele é hipertônico. O que ia acontecer? A água ia sair do ambiente e entrar aqui no protozoário. No primeiro caso que a gente disse, o efeito seria o protozoário murchar todo. E aqui, nesse segundo efeito da água entrar nele, ele iria
inchando de tanta água, até que ia chegar um momento que ele ia romper a membrana e ia morrer por causa disso, né? Então, para evitar esses dois efeitos de murchamento e também de inchar, né, até hipertrofia, né, até ele explodir, que existe esse vácuo contrátil. E ele vai permitir, ele vai regular a entrada e a saída de água. Então, ele não vai conseguir receber tanta água e nem vai perder tanta água. E aqui uma foto do microscópio, uma foto de verdade de como o paramécio é, assim, sem ser em um desenho, né? Aqui a gente consegue observar esse vácuo. A maioria dos protozoários ciliados, eles vão ser de vida livre, tá? Mas, para citar aqui um exemplo de um que é causador de doença, ele é parasita do ser humano, é o Balantidium coli. Ele vai causar disenteria, ou seja, vai causar muita diarreia, tá? E ele não precisa se preocupar muito com ele, porque ele não costuma cair nas provas, mas sobre o ciclo da doença, mas o nome talvez apareça, então ele é auxiliado e ele causa disenteria. Agora a gente vai estudar os protozoários do filo flagellata, que são os flagelados. Aqui eu trouxe uma euglena, que na verdade é uma alga, mas que ela está inclusa nesse filo e ela é bem característica. Olha só esse flagelo aqui da euglena, que está no filo flagellata. Então, só para vocês saberem que as algas elas vão estar incluídas nesse filo aqui, flagellata, tá bom? E ela não vai ser parasita, tá? Ela é autotrófica, ela tem cloroplastos, que estão bem aqui, e elas vão produzir o seu próprio alimento, tá bom? Então, a gente vai ver muitas doenças agora dos flagelados. Eu só queria deixar claro que não são todos que vão ser parasitas, tá? A exemplo da euglena. Então, vamos lá. A primeira doença que a gente vai ver é a doença de Chagas. O agente etiológico dela é o Trypanosoma cruzi, que é um flagelado. O que acontece com essa doença? Existem na natureza animais silvestres, né? Por exemplo, vamos pegar um gambá. E que esses animais, eles vão conter esse protozoário, que é o Trypanosoma cruzi. Eles não conseguem, esses animais silvestres, contaminar os seres humanos. Eles funcionam como um reservatório para esse protozoário. Mas o que acontece? Esse barbeiro, ele se alimenta de sangue. Então, ele vai lá e pica esses animais silvestres e contrai esse protozoário, que é o Trypanosoma cruzi. Então, o Trypanosoma cruzi passa a viver aqui dentro desse barbeiro. E esse barbeiro, ele consegue picar também os seres humanos. Ou seja, o barbeiro vai ser o vetor da nossa doença. Ele vai transportar o protozoário que vai estar no corpo dele direto para os seres humanos. Principalmente à noite, né? Esse barbeiro, ele vai picar as pessoas enquanto a gente está dormindo, então não vai perceber. E aí ele pica a pessoa e também defeca logo após. E nessas fezes dele que vão encontrar esses protozoários, que é o mesmo desse aqui, Trypanosoma cruzi. E aí quando a gente vai coçar, né? Porque a ferida vai coçar um pouquinho, a gente consegue espalhar essas fezes para a ferida. E aí esses protozoários têm acesso à nossa corrente sanguínea. Ou a gente pode colocar na boca, no olho, vai ser a mesma coisa. E aí a gente foi contaminado, né, e passa a ser parasitado pelo Trypanosoma cruzi. Então, coisas importantes. Agente etiológico, Trypanosoma cruzi. Vetor, barbeiro. Mas qualquer barbeiro? Não, tem espécies específicas, que é esse aqui. São essas aqui. Triatoma infestans e Panstroglius megistus, tá? Então, vão ser essas duas espécies aqui. E o que a doença de Chagas causa? Ela vai causar uma hipertrofia dos órgãos, ou seja, os órgãos vão começar a ficar cada vez maiores. Isso acontece principalmente no coração. O coração da pessoa vai ficando muito, muito grande. E o que isso acarreta? A pessoa pode ter uma morte súbita, ou seja, morrer de uma hora para outra, ou ela pode, né, ter uma morte lenta e morrendo aos poucos.
sabendo como que a contaminação é feita, como que é o ciclo dessa doença, o que vocês imaginam que seja boas medidas profiláticas? Bom, como ela é transmitida por um barbeiro, uma boa medida profilática é acabar com esse barbeiro, né? Então, é um inseto, então a gente pode usar inseticidas para acabar com o barbeiro, e também ele se esconde muito em casas, por exemplo, que são construídas por madeira e por barro. Então, uma outra medida é trocar esse tipo de construção de casas por casas de alvenaria, ou seja, de concreto e tijolo. Um outro tipo de doença é a giardíase, também é um flagelado, e aqui está a giardia. Vejam só como ela tem vários flagelos. Como que acontece a giardíase? Novamente aquela história, a gente vai consumir alimentos e água contaminadas com cistos dessa giardia. E a gente vai consumir, a giardia vai emergir, vai se reproduzir. Nem todas as pessoas vão apresentar os sintomas, ela vai produzir os cistos e a gente vai liberar os cistos nas nossas fezes, que aí vai poder contaminar água e alimentos, tá? E aí outras pessoas, ou a gente mesmo, pode se contaminar novamente com esses cistos e gerando esse ciclo da doença. O que a giardíase causa? Ela vai causar diarreia também e fortes dores abdominais. Sabendo desse ciclo, o que vocês imaginam que sejam boas medidas profiláticas? Agora que vocês conhecem, né, o ciclo, né, da doença, o que vocês imaginam que sejam boas medidas profiláticas? Olha, a forma de contaminação é por água e alimentos. A gente já viu isso antes, né, lá na amebíase. Então, as medidas profiláticas vão ser basicamente as mesmas, que é tratar o doente, ferver ou filtrar a água, lavar bem os alimentos, lavar as mãos e, principalmente, saneamento básico. Agora a gente vai estudar uma nova doença, que é a leishmaniose. Essa em especial vai ser a leishmaniose da pele, tá bom? E o agente etiológico dessa doença é a Leishmania brasiliensis. Como que acontece essa doença? Ela é transmitida, né? O vetor dessa doença é o mosquito palha, que é esse mosquito aqui. E ele gosta muito de locais úmidos e ricos em matéria orgânica. Esse mosquito palha, como eu disse, ele é o vetor, então ele vai conter o nosso agente etiológico, que é a Leishmania brasiliensis, que é esse protozoário flagelado aqui. Então, vai estar aqui dentro dele. E o que acontece? Esse mosquito, normalmente é a fêmea infectada, ele vai picar um cachorro e vai contaminar esse cachorro com um parasita. Esse cachorro, ele não consegue contaminar outros cachorros e não consegue contaminar o ser humano, como é o caso daqueles animais silvestres que a gente falou antes em outra doença. Então, ele vai funcionar como um reservatório, tá? Então, vão ter vários protozoários vivendo nele, mas ele não consegue transmitir diretamente. Mas o que acontece? Mosquitos que não estão contaminados, eles vão picar esse cachorro aqui e vão se contaminar com o protozoário. E aí, esses mosquitos contaminados com o protozoário, eles conseguem picar o ser humano, e aí o ser humano vai se tornar um hospedeiro definitivo da Leishmania brasiliensis e vão ter a doença leishmaniose. O que essa doença causa? Em especial, né, a leishmaniose da pele, que a gente está falando. Ela vai causar feridas muito graves e difíceis de cicatrizar pelo corpo inteiro. Então, esse é o principal sintoma. E o que vocês imaginam que seja boas medidas profiláticas, né? Primeiro é o tratamento do doente, e já que a gente tem um vetor, que é um inseto, a gente pode eliminar esse vetor, tanto na forma larval quanto na forma adulta, né? Para a gente eliminar tanto a forma larval quanto a forma adulta, uma boa medida profilática é acabar com esses locais úmidos e ricos em matéria orgânica, ou seja, manter sempre tudo muito limpo. E a gente pode usar também inseticidas, né? Para matar os adultos, principalmente as formas adultas. Então, é isso dessa doença.
Agora a gente vai estudar a tricomoníase. O agente etiológico dessa doença é o Trichomonas vaginalis, tá? É uma doença sexualmente transmissível e ela é bem comum, assim, no mundo ela afeta cerca de 170 milhões de pessoas. Então, como que acontece, né? O Trichomonas vaginalis é esse protozoário aqui, flagelado, olha só os flagelos, e ele é transmitido nas relações sexuais desprotegidas, tá? Tanto os homens quanto as mulheres podem ter tricomoníase, e o que ela causa? No caso das mulheres, vai causar uma infecção no canal vaginal e na uretra, e nos homens vai causar uma infecção da uretra. E agora vamos entender como que funciona o ciclo dessa doença. Aqui o sexo independe, porque tanto o homem quanto a mulher conseguem transmitir esse protozoário. Então, vamos imaginar aqui que tem um parceiro 1 que está contaminado com esse protozoário, ele está parasitado por esse protozoário, e aqui é um parceiro 2 que não está contaminado. Ao estabelecer uma relação sexual desprotegida, sem camisinha, esse protozoário consegue migrar e parasitar esse outro hospedeiro aqui. E aí, é assim que é o ciclo da doença, tá? Esses protozoários, eles vão se instalar tanto na mucosa vaginal, quanto na uretra peniana, eles vão se multiplicar por divisão binária e vão colonizar essas regiões, tá? E aí, essa pessoa pode transmitir para outras pessoas também. Então, sendo assim, né, o que vocês imaginam que seja uma boa medida profilática? Bom, sabendo esse ciclo, a principal são relações sexuais protegidas, com camisinha feminina ou camisinha masculina. E eu não contei para vocês, mas essa doença ela também pode ser transmitida por meio de vasos sanitários que não são higienizados corretamente e também por toalhas úmidas. Então, evitar, né, compartilhar toalhas úmidas e ter certeza da limpeza de vasos sanitários. Agora a gente vai falar dos esporozoários, que são aqueles protozoários do filo esporozoo. A gente viu que eles não têm nenhuma estrutura específica de locomoção, mas eles conseguem se locomover sim, principalmente por deslizamento. E aquela divisão que a gente viu, divisão múltipla, né, que é um tipo de divisão assexuada, é muito, muito comum nesse fio. Então, a primeira doença que a gente vai falar desse fio é a malária. Ela é causada por protozoários do gênero Plasmodium. E tem várias espécies, tá, que podem ser o agente etiológico da malária. O Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum. O que é a malária? Ela é marcada por ciclos bem determinados de febre, tá? E aí, no caso do Plasmodium vivax, a gente vai ter febres de 40 em 48 horas. No caso do Plasmodium malariae, vai ter febres de 72 em 72 horas. E no caso do Plasmodium falciparum, que vai ser o caso mais grave de malária, a gente vai ter febre não tão bem determinadas, tá? Um ciclo não tão bem determinado, de 48 a 36 horas, tá? Então, nesse caso, tem uma aglutinação das hemácias e vários vasos sanguíneos podem romper, e isso pode levar a pessoa à morte. Como que é o ciclo da malária? É um caso específico, na verdade. Ela é transmitida pelo mosquito prego, tá? Que é do gênero Anopheles. E aqui tá uma foto, tá? Desse plasmodium, que como a gente viu é esporozoário. E o que acontece? Esse mosquito, ele vai se contaminar com esse esporozoário, tá? E, na verdade, ele vai ser o hospedeiro definitivo, tá? E aí, ao picar o ser humano, esse mosquito transmite o plasmódio para o ser humano. Só que, por que o mosquito que é o hospedeiro definitivo? Porque é aqui que o plasmódio, ele faz a reprodução sexuada dele. No ser humano, ele vai fazer apenas reprodução assexuada. Então, um caso bem específico, tá? Da malária. Eu queria que vocês gravassem isso. O ser humano é o hospedeiro intermediário e o mosquito é o hospedeiro definitivo.
A próxima doença que a gente vai estudar é a toxoplasmose. O agente etiológico dessa doença é o Toxoplasma gondii. Aqui está uma ilustração, né, desse toxoplasma, e a gente vai entender agora o ciclo da doença. Os gatos, principalmente os gatos, eles são hospedeiros naturais do Toxoplasma gondii, tá? E aí, ao defecar, né, esses gatos, eles vão liberar junto com as fezes esse agente etiológico. Na verdade, os cistos, como a gente já viu, desse agente etiológico, tá? Então, aqui tem fezes contaminadas. A gente pode se contaminar de forma direta, né, que ao limpar a gente leva as mãos sujas à boca, coisas assim, a gente se contamina, e o gato, por exemplo, né, aqui no caso da caixinha de areia, aqui o gato pode, por exemplo, defecar na erva de um campo, de um jardim, de uma horta, e aí pode acabar contaminando animais, né, que se alimentam disso, e contaminar também alimentos que crescem aqui. E aí, ao ingerir esses alimentos, a gente se contamina. Por que tem uma mulher grávida aqui? Porque a toxoplasmose, em muitos casos, ela pode ser assintomática, ou seja, a gente não vai ter nenhum sintoma, vai viver com o toxoplasma e não vai nem perceber. Em outros casos, ela pode causar cegueira. Principalmente em mulheres grávidas, ela é muito perigosa porque esse toxoplasma gondii, ele pode passar para o feto. E ao passar para o feto, ele pode causar vários danos neurológicos e o bebê, inclusive, pode nascer cego por causa disso. O que vocês imaginam, né, agora que vocês sabem o ciclo da doença, imaginam que sejam boas medidas profiláticas? Primeiramente, né, higiene básica, né, cuidado para lidar com os excrementos de gato, lavar bem as mãos sempre, lavar bem os alimentos e também evitar comer carnes cruas e mal cozidas, porque os cistos desse toxoplasma, eles podem estar também nesse tipo de alimento, por causa da contaminação dos animais. Bom, gente, agora a gente chegou ao fim da nossa aula sobre protozoonoses. Na próxima aula, eu vou trazer alguns exercícios para vocês treinarem bastante sobre esse assunto. Até mais, gente!